Voltamos com o último bloco do UFSC Entrevista. Nós estamos falando sobre o projeto Sábado no Campus, Esportes Adaptados, em que várias modalidades desportivas são oferecidas a pessoas com deficiência na Grande Florianópolis. Estão conosco o professor do Centro de Desportos, Luciano Lázares Fernandes, que coordena o projeto, e os alunos de graduação em Educação Física e bolsistas do projeto, Denis Maciel e Estrela Terra Rangel. Para continuar o nosso papo, então, eu gostaria de perguntar para você, professor, que tipos de cuidados devem ser tomados quando você está trabalhando com pessoas que têm alguma deficiência? Quando a gente conversa com os alunos, geralmente a gente percebe assim que eles têm um cuidado todo especial a essas pessoas. Eles acham que são as pessoas frágeis, né? Impotentes, incapazes, que não são seguras. Então, no transcorrer das aulas, no transcorrer das atividades, a gente começa a perceber que assim, essas pessoas elas são muito fortes, a única coisa que acontece é que elas não conseguem enxergar, elas não enxergam, elas têm dificuldade de enxergar, ou que mesmo elas têm dificuldade motora de caminhar, ou porque elas andam com uma bengala, com uma muleta, ou que elas andam numa cadeira de rodas. Isso é a única coisa que os faz diferenciar. Mas então assim, através disso a gente tem que tomar alguns cuidados. Ao trabalhar com a deficiência visual, por exemplo, os ambientes ele tem que ser o mais seguros possíveis. O cego ele tem que saber onde está andando, ele tem que conhecer. Isso é uma coisa que os acadêmicos, ou todos aqueles que irão trabalhar, tem que fazer com que ele se oriente, se ele conheça, perceba o seu espaço. E aí ele vai conseguir ter mais segurança, porque sabe que o professor que está proporcionando a atividade vai estar proporcionando uma atividade segura. E aí ele começa a se soltar melhor. O deficiente físico, a gente tem que tomar cuidado com os implementos. Às vezes, uma cadeira de rodas, quando ele não está bem preso na cadeira, pela falta do seu acidente que levou, o seu trauma, pode ter algumas sequelas de paralisia nos membros inferiores. E muitas vezes, esse deslocar da cadeira, quando ele não está bem preso, o que acontece? Às vezes, o próprio pé ele pode se projetar para fora do implemento, arrastando-se no chão, ou mesmo pode ocasionando outras lesões que ele não está sentindo por conta ele não estar, por causa da lesão que ele sofreu, ter essa ruptura medular e ele não está percebendo. Então, há uns cuidados que o acadêmico, ao trabalhar com essa atividade, com o cadeirante, ele tem que se aperceber. Assim também na piscina, os cuidados que se deve ter com as entradas, a profundidade, e assim é um leque que isso vai se aprendendo a partir do momento que as pessoas vão vivenciando com elas. É possível, sim. Não são frágeis como a sociedade imagina. Eles são pessoas igual, comum como qualquer outro. Agora exige um cuidado por causa das suas limitações, seja visual, seja uma limitação física. Queria saber dos bolsistas agora, então, através da experiência de vocês no projeto, como vocês veem que o esporte contribui para a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência física? Então, eu vejo evolução assim no dia a dia deles, porque a gente estando acompanhando, a gente está presente na vida deles, e a gente acaba observando o quanto eles evoluem, o quanto que eles têm a ganhar com aquilo. Eu observo pessoas que chegam no goalball, por exemplo, de novo, que não têm oportunidade de praticar atividades, não têm oportunidade de ter um convívio, né, com pessoas do seu grupo ou de outras faixas etárias, e ali eu acho que a competição ela reproduz, na real, né? A gente tem muito esse negócio da competição, mas a competição ela tem um lado positivo, né? Com a competição a gente tem, e com a vivência em grupo, a gente tem a oportunidade de vivenciar muitas situações da vida real, né? Do cotidiano, da realidade. Então, assim, eu vejo pessoas crescendo ali dentro. Eu vejo pessoas que estão estudando mais, pessoas conseguindo melhores posições sociais, passando em concursos, né? Outros ali conseguindo relacionamentos. Então, assim, tu consegue ver a evolução, né? Eles têm muito a ganhar, né? Eles crescem pessoalmente, profissionalmente e também dentro da modalidade, né? Eu concordo bastante com o Denis. Acho que com uma visão mais geral, o esporte ele é algo muito importante no sentido de reintegrar as pessoas. Acho que quando a gente não nasce com uma deficiência e de repente adquire essa deficiência ao longo da nossa vida, no meio, é algo muito difícil para qualquer pessoa. A pessoa ela entra em depressão, até ela se aceitar com uma deficiência física,
até ela aceitar que ela não vai mais andar ou que ela vai ter outras possibilidades, para não dizer que é uma limitação. Não vamos usar essa palavra porque não é um limite. Ela não vai parar ali, ela vai descobrir outras possibilidades, a gente costuma dizer assim. Então, até ela descobrir essas outras possibilidades, existe um caminho geralmente longo. E o esporte, ele vem a ser um caminho encontrado por muitas pessoas que adquirem, seja de deficiência visual, seja de deficiência física, auditiva. É um caminho, e um caminho muito amplo. Existem várias possibilidades esportivas dentro desse caminho, cada pessoa vai achar assim onde ela vai se enquadrar melhor. Esportes mais calmos, esportes mais agitados, com mais gasto energético, com menor. E eu acho que dentro do esporte, a pessoa ela encontra um novo caminho. Eu acho que tem uma situação engraçada, por exemplo, de um colega que dizia assim, ele adquiriu uma deficiência, né, física, e ele diz assim, poxa, antes de eu ter essa deficiência física, eu não tinha qualidade de vida. Eu bebia, eu fumava, depois que eu virei deficiente, eu tenho uma ótima qualidade, porque eu sou esportista, eu sou atleta. Então, eu acho que é uma coisa, assim, muito relativa a qualidade de vida e a deficiência. O deficiente, ele pode ter qualidade de vida, e a pessoa que não tem deficiência, será que ela tem qualidade de vida? São questões para serem pensadas, né? Eu acho que a gente pode ter uma vida e ter muita felicidade, e o esporte, ele traz um grupo social, onde as pessoas vão não só estar ali, no caso, nesse projeto, jogando aos sábados, como eles vão se encontrar em outros dias, eles vão ter ideias para trocar, como o Denis contou, eles vão ter relacionamentos amorosos e várias outras coisas. Nós que somos professores, acabamos conversando com eles e tendo assim uma intimidade, sabendo da vida deles, eles contam casos, eles... assim, é o lugar onde eles vão encontrar uma nova vida, novas possibilidades, e não só em relação também à saúde, onde eles vão ter uma resistência maior a estar suscetível a doenças, né, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares. É muito completo. Eu acho que o esporte é um caminho bem legal, não só para pessoas com deficiência, como para as pessoas que não têm deficiência. Certo. Aproveitando isso, então, que os bolsistas disseram sobre a importância do esporte como um fator de inclusão social, queria saber de você, professor Luciano, se o senhor acredita que o projeto tem cumprido o seu propósito, então, de promover a inclusão social das pessoas com deficiência. Olha, nesses anos todos que a gente tem desenvolvido o projeto, eu tenho percebido que os participantes, eles conseguiram, como a Estrela falou, como o próprio Denis falou também, mais força, mais vontade, mais predisposição em poder estar atuando, estar participando. A partir do momento em que o projeto ele se abre para a comunidade, as pessoas elas começam a ver, as pessoas que circulam pela universidade, elas começam a mudar seus preconceitos, começam a ver a pessoa com deficiência de um outro panorama. As próprias pessoas com deficiência, elas começam a buscar mais a reivindicar mais os seus direitos. A partir do momento em que a gente encontra uma dificuldade, eles começam a associar essas dificuldades com projetos políticos, com uma intervenção mais política dos próprios governantes, a própria inserção na escola. Nós temos vários colegas que são professores da rede regular de ensino, enquanto cegos, enquanto trabalham com uma associação. Então, assim, eu vejo que o esporte, enquanto o projeto Sábado no Campus, ele tem proporcionado. E eu espero, né, que para os acadêmicos que já passaram, que estão passando, que irão passar, possa servir como um belo instrumento para poder tentar modificar esse panorama que ainda acontece na nossa sociedade de discriminação da pessoa com deficiência. E para finalizar a nossa conversa, então, de que forma que as pessoas podem se informar e até mesmo participar do projeto? Eu diria assim aos nossos amigos que estarão vendo, ouvindo essa reportagem, né, a qual eu já agradeço à universidade por mais esse espaço, né, que nos procure, principalmente no sábado de manhã, que é onde a gente tem um encontro mais certo aqui no ginásio de esportes do Centro de Desportos, das 8 horas até o meio-dia, onde está sempre alguma atividade sendo desenvolvida, e aí a gente pode comentar com ela, conversar e explicar as outras atividades que são desenvolvidas durante a semana,
que o projeto Sábado no Campus não é um projeto que ele é desenvolvido apenas no sábado de manhã. Ele começou no sábado de manhã, mas hoje é um projeto chapéu que a gente desenvolve as atividades de segunda a sábado de manhã. De manhã, temos atividades de manhã, temos atividades à tarde e à noite em todo o nosso centro de desportos. Então, os colegas que quiserem vir ou que tenham conhecido a própria pessoa que é deficiente, uma coisa que a gente gostaria de salientar, às vezes um amputado, às vezes uma pessoa que anda com uma muleta, ele diz que de repente não pode jogar um handball, cadeira de rodas, porque ele não é cadeirante. Isso não é verdade. O esporte para deficiente, o handball hoje, um dos esportes que a gente desenvolve, como o tênis também, as pessoas que vêm praticar, eles têm que ter pelo menos uma deficiência física, né? Um comprometimento nos seus membros inferiores. Isso independe de serem traumatizados ou não. Então, às vezes as pessoas associam, eu não sou cadeirante, então eu não vou participar, e às vezes não faz mais nada na sociedade. Não, venha para cá. Se você não gostar do handball, nós temos outros esportes, a gente pode conduzi-lo para aquilo que ele vai sentir mais prazer em estar fazendo atividade. Fica o convite então para todo mundo que está em casa, se você tem alguma deficiência ou tem algum familiar, algum amigo, algum parente, alguma pessoa que tenha deficiência, que pode se informar então todo sábado de manhã, das 8 ao meio-dia, no Centro de Desportos, é isso? E é gratuito. E é gratuito. Bom, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui no nosso programa, professor Luciano, Denis, Estrela, muito obrigado pela participação de vocês. E o UFSC Entrevista de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!